O presente trabalho foi desenvolvido pelos discentes Cristina Dada Rolim e Joelmir Grace Presente, na disciplina de Comercialização de Produtos Agroindustriais, no curso de Engenharia Agroindustrial, ministrado pelo professor Dr. Jorge Telo Gamarra, na Universidade Federal do Rio Grande, e buscou-se compreender o marketing e o comportamento do consumidor. Diariamente, os consumidores se deparam com situações que envolvem marketing, embora muitas vezes passe despercebido, como por exemplo, quando se liga a televisão e se assiste os comerciais, quando se vai ao supermercado e se experimenta novos produtos, bem como em viagens em que na beira das rodovias existem outdoors e painéis digitais de propagandas. Portanto, a todo momento se tem estímulos de marketing, e os produtos acabam competindo pela atenção e pelo dinheiro do consumidor. Sendo assim, o objetivo do marketing é tornar a venda supérflua, e que a meta é conhecer e compreender tão bem o cliente que o produto ou serviço se adapte a ele e se venda por si só. Assim, para compreender os consumidores e compreender por que os mesmos compram certos produtos e marcas, em vez de outras, é necessário primeiramente entender o comportamento do consumidor. Sendo assim, os consumidores são pessoas que compram bens e serviços para satisfazer suas necessidades e desejos, e que estas vão desde fome, sede, amor, status ou realização espiritual. Desta maneira, para satisfazer exatamente aos desejos e necessidades, é necessário entender o comportamento, de modo que as empresas possam estimulá-los a adquirir seus produtos. Logo, o comportamento do consumidor é o estudo dos processos envolvidos, quando indivíduos ou grupos selecionam, compram, utilizam ou descartam produtos, serviços, ideias ou experiências para satisfazer necessidades e desejos. Ou melhor, envolve os sentimentos, os pensamentos e ações, e também as influências do ambiente. Então, tentar entender o comportamento de compra dos consumidores é uma tarefa bastante árdua e desafiadora, devido que para isso é necessário compreender o processo de compra do consumidor, bem como os fatores sociais, situacionais e de marketing que influenciam o comportamento do consumidor diante do processo de compra. Logo, o processo de decisão de compra do consumidor é influenciado por fatores culturais, sociais, biológicos, de marketing, entre outros, e ocorrem nas seguintes etapas: reconhecimento da necessidade, busca de informação, avaliação das alternativas, decisão de compra e avaliação pós-compra. Mas nem sempre as etapas do processo de compra são seguidas, pois os consumidores podem pular ou voltar algumas etapas. Os consumidores tendem a satisfazer primeiramente as necessidades fisiológicas, como alimento e descanso. Quando essas são satisfeitas, movem-se para o atendimento de outras necessidades, como de segurança, sociais, estima e autossatisfação. Ou seja, o processo de compra começa quando é reconhecido algum problema ou uma necessidade. Logo, é nessa etapa que o marketing pode tentar influenciar os consumidores a enxergar as necessidades que seus produtos podem satisfazer. Então, logo após o reconhecimento da necessidade ou problema, o consumidor busca informações adequadas para resolvê-las, sendo que a busca por informações pode ocorrer através de fontes internas, de grupos, de marketing, públicas e de experimentação. Um exemplo que pode ser mencionado é quando alguém deseja comprar uma câmera fotográfica. Pode lembrar-se de algumas marcas e então buscar informações nas lojas, na internet ou com os amigos, de forma a obter mais informações sobre as características, preço, entre outros que considerar relevante. Logo, o consumidor toma atitudes em relação aos vários produtos e marcas, por meio da avaliação dos atributos. Desta forma, os consumidores variam de acordo com os atributos que consideram mais relevantes e a importância que dão a cada atributo. Um exemplo é quando as mulheres vão ao supermercado para comprar shampoo.
Elas observam os diversos shampoos dispostos nas gôndolas e avaliam os atributos de cada um, como para que tipo de cabelo é destinado, qual a função, se tem condicionador, o cheiro, a quantidade, a marca, entre outros. Essa etapa inclui decidir fazer ou não a compra, sendo altamente influenciada pelo risco percebido. O grau de risco percebido varia de acordo com o montante de dinheiro envolvido, o nível de incerteza quanto aos atributos e o nível de autoconfiança do consumidor. Por exemplo, ao comprar farinha, o consumidor dá pouca atenção ao fornecedor ou à forma de pagamento, pois o risco envolvido é muito pequeno. Porém, para decidir fazer ou não a compra de um carro, o consumidor é influenciado pelo risco, pois envolve muitos fatores, como o preço, a marca, o modelo, a estética, a garantia, entre outras. Após comprar o produto, os consumidores experimentam algum grau de satisfação ou insatisfação, ou seja, se o desempenho do produto alcançou totalmente ou não as expectativas geradas. E isso exerce um papel importante no comportamento de compra futura do consumidor. Isso acontece muito com todos os produtos, e entre eles os cremes dentais, com função clareadora, onde os consumidores avaliam o desempenho do clareamento dos dentes, bem como em quanto tempo se obteve esse efeito. E então ele confronta o desempenho percebido na utilização com as expectativas geradas a respeito do produto antes da utilização. Todos os dias, os consumidores tomam várias decisões de compra, e são inúmeras as influências que podem induzir o processo de decisão, principalmente na etapa de decidir por qual produto comprar. Logo, o comportamento de compra do consumidor sofre influências sociais, de marketing e situacionais, sendo que essas influências ajudam na busca da satisfação das necessidades e desejos. A maioria das pessoas podem ser influenciadas por determinados grupos, como grupos de cultura, de classe social e subcultura. Porém, as influências culturais é o principal determinante do comportamento e dos desejos do consumidor. Por exemplo, no Brasil, as mulheres compram suas roupas de acordo com os ambientes frequentados no dia a dia, ao contrário do que acontece em países islâmicos, em que as mulheres, ao saírem nas ruas, devem usar somente burcas, e outros tipos de roupas compradas serão somente usadas em casa para agradar seus maridos, e isso acontece porque cada país tem sua cultura. As influências de marketing sobre o processo de compra do consumidor incluem os efeitos da estratégia de marketing, seja no aspecto de produto, preço, praça ou promoção. A estratégia de produto pode influenciar a avaliação do produto pelo consumidor e sua capacidade de proporcionar valor. Um exemplo de influência do marketing é o consumo de refrigerantes, pois normalmente o consumidor escolhe a Coca-Cola ao invés de preferir o refrigerante Dolly, que é uma marca brasileira e com custo menor. Isso porque a Coca-Cola tem a capacidade de proporcionar valor da marca e com isso atrair o consumidor. Essas influências incluem o ambiente físico e social, o tempo e a natureza da tarefa, além do humor e das condições momentâneas. Ou seja, as pessoas são influenciadas pelas percepções geradas no local em que se encontram. Por exemplo, uma consumidora fazendo compras com uma amiga pode ser influenciada e tomar uma decisão diferente daquela que tomaria se estivesse sozinha. Ou, em um mercado com filas grandes nos caixas, pode levar o consumidor a desistir imediatamente da compra naquele local. Concluímos que a todo momento o consumidor recebe estímulos do marketing, visto que o propósito do marketing é que os produtos se vendam por si só, através da satisfação dos desejos e necessidades dos consumidores. E para se alcançar isso, é importante entender o comportamento do consumidor. E para entender esse comportamento, é necessário primeiramente entender o processo de compra dos consumidores. Mas mesmo conhecendo o processo de compra dos consumidores, não são tarefas simples
conhecer as necessidades e preferências, pois eles sofrem influências sociais, de marketing, entre outras, que acabam refletindo na etapa de decisão do processo de compra. Dessa maneira, o acompanhamento do processo de compra e o conhecimento dos fatores que influenciam o comportamento do consumidor são vitais no sucesso de uma empresa, pois esses fornecem pistas para o desenvolvimento de novos produtos, características de produtos, entre outros elementos, além de proporcionar a oportunidade de usar esses fatores para tornar um consumidor satisfeito e fidelizado. As referências consultadas são as seguintes. Agradecemos a sua atenção.